Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu quero que vocês façam o seguinte. Façam uma pergunta para si mesmo, da seguinte forma. Pense, de onde viemos? De onde surgiu o universo? Quando eu olho para essa tabela periódica, qual relação existe entre ela e a constituição dos organismos vivos? E dos organismos não vivos também? Qual a relação disso tudo? E para comentar, pessoal, eu quero que vocês acompanhem comigo essa sequência de aulas, pensando da seguinte maneira. Como surgiu o universo? Como seriam as ideias dos primeiros pensadores sobre a origem de tudo isso? O que é a cosmologia? E a cosmogonia? Será que aquelas teorias que nós temos hoje, elas são aceitas? Elas sempre foram aceitas? Como se deu a origem da construção deste conhecimento? Então, galera, eu convido vocês para acompanhar uma sequência de aulas que tenta trazer para vocês aí uma forma bem resumida sobre todos os processos que se deram desde o início aí dos primeiros pensadores até as teorias mais atuais para tentar explicar a origem do universo e, consequentemente, a origem de tudo que existe na Terra, ok? Então acompanhe comigo, galera! Com certeza, talvez nossas dúvidas elas não sejam respondidas exatamente aqui, até porque o estudo da ciência, ou o estudo desta ciência do universo, ela é uma questão multidisciplinar, que envolve diversos fatores. Além disso, nós temos diversas teorias que tentam explicar a origem do universo. E dessas diversas teorias, cada uma faz relação uma com a outra, ou seja, é possível que existam 2, 3 ou 4 teorias que expliquem situações diferentes, mas fazendo uma relação entre elas, para que no final nós possamos aqui passar para vocês um conceito da origem do universo. E neste caso, pessoal, vamos pensar o seguinte: o que nós sabemos aí sobre essa origem do universo? O que nós sabemos aí sobre os elementos químicos? O que eu vou passar para vocês? Pessoal, o que nós sabemos hoje é que os elementos mais leves, aqueles que compõem o universo, como o hidrogênio, o hélio e os seus respectivos isótopos e alguns traços de lítio, eles foram formados aí durante as condições que eram quentes e densas do universo que nós vamos chamar de universo primordial. E já aqueles outros elementos, eles acabaram aí por ser formados no interior das estrelas. Mas qual a constituição dos organismos vivos aqui na Terra? Bem, pessoal, os organismos vivos aqui na Terra, basicamente eles são compostos de oxigênio, de carbono, de hidrogênio. Eles têm uma composição onde observamos o nitrogênio, cálcio. Lógico que também teremos outros elementos químicos, mas esses aqui são os elementos químicos essenciais. Veja só, por exemplo, o homem, eu e você, nós somos formados aí basicamente por cerca de 70%, ou seja, 70% aí da nossa composição química, ela é basicamente o quê? Oxigênio e hidrogênio, basicamente na forma de água, e o restante dessa porcentagem na forma de compostos orgânicos. E estes compostos orgânicos são aqueles que apresentam o átomo de carbono. Mas vamos lá, galera, sobre a origem do universo, vamos falar aí um pouquinho de história, né? Como eu disse, é uma ciência multidisciplinar. Então vamos lá, falando um pouquinho de história. O que nós temos aí, ó? Nós temos, pessoal, duas áreas que nós vamos chamar de cosmologia e cosmogonia. A cosmogonia, nós vamos então chamá-la de uma parte deste estudo que relaciona, pessoal, esta origem do universo com algumas crenças, algumas mitologias, né, algumas lendas, dentre outros fatores. Então, esta parte deste estudo refere-se à cosmogonia. Já a parte da ciência que tenta explicar, então, a estrutura, a evolução, a composição do universo, esta vai ser chamada de cosmologia. Pessoal, alguma parte aí da cosmogonia foram importantes aí para construir o conceito. Talvez hoje a pessoa pense, mas esse conceito está completamente errado. Bem, mas na época ele fez muito sentido. E hoje, por exemplo, o conceito que nós temos talvez não seja nem o mais adequado daqui, por exemplo, sei lá, imagina daqui 100 anos. Então, as teorias elas vêm surgindo de tempo em tempo. Mas, vamos lá. A cosmogonia, pessoal, nós temos algumas aí que foram ditas como as essenciais ou principais aí dentro deste conceito, como a cosmogonia hindu,
certo? Então, o que que fala essa cosmogonia hindu? Na cosmogonia hindu, nós temos então a Terra, correto? A Terra sendo uma meia esfera, e essa meia esfera ela seria apoiada por elefantes, sustentada ainda, apoiada nas costas de uma tartaruga que estava dentro do universo, que era, na verdade, uma grande serpente enrodilhada. Depois nós tivemos, pessoal, a cosmogonia egípcia. E no Egito haviam vários mitos sobre a criação. Então, na cosmogonia egípcia, então acreditava-se que existia um rio, e naquele rio, todos os dias, o sol era transportado de leste para oeste. Neste caso, num barco, e o caminho inverso ele era feito somente à noite. E quando havia um eclipse solar, a explicação é que este barco poderia ser atacado aí por uma serpente. No entanto, galera, lá pelo apogeu da civilização grega, o homem ele passa a ter um olhar aí mais científico para a situação. Então ele tenta explicar de uma maneira dentro da ciência como este universo surgiu. Ou, na verdade, como é organizado este universo. E aí surgem alguns nomes bem conhecidos, como por exemplo, Tales de Mileto. Então, para Tales de Mileto, nós teríamos aí a Terra como sendo um disco, e esse disco seria chato, ok? Num universo infinito de água. Já Anaximandro, ele dizia que a Terra ela teria um formato cilíndrico, ok? Bem, e este formato cilíndrico apresentaria aí um raio 4 vezes maior que a altura. E localizado onde? Exatamente no centro do universo. E mais, a partir do momento que existia a parte quente e a parte fria, então ele dizia que a parte fria teria originado a Terra, e essa parte quente teria originado essa esfera de fogo que estaria aí em volta da Terra. Mas vamos lá, galera, como que Anaximandro explica o Sol, a Terra e as estrelas? Então, para ele, nós teríamos o universo como imerso dentro de um fogo, mas que existiriam regiões por onde esse fogo ele entraria, dando origem, assim, especificamente ao Sol e às estrelas. E nesse caso também a Lua acabava sendo explicada aí nesta observação de Anaximandro. Olha só, galera, a divergência de ideias que começavam ali a surgir. Veja só, Tales acreditava que a água teria sido aí a substância geradora de todas as coisas que se originaram neste mundo. Já Anaximandro, ele acreditava que uma substância assim tão simples não poderia originar organismos tão complexos, né? Não poderia originar então toda essa complexidade que hoje nós observamos. Então, o que ele sugeriu? Sugeriu que existiria uma matéria básica, na qual foi denominada de apeiron. E essa matéria básica seria a matéria formadora de tudo que nós observamos. Apeiron significa ilimitado. Já Pitágoras, galera, é chamada de teoria das 10 esferas. E por que 10 esferas? Então, para Tales, nós tínhamos o Sol, a Lua, a Terra, a esfera de oposição, e tínhamos ainda 5 planetas. Cada um desses planetas ocupava uma esfera, e eles ficavam girando ao redor de um fogo central. E todo esse conjunto ele era circundado pela esfera das estrelas, chamadas de estrelas fixas. Então, para Pitágoras, a Terra era uma esfera. Passou-se mais um tempo, e aí, pessoal, lá por volta da Idade Média, nós chegamos a um modelo, um dos modelos também muito importantes aí para a compreensão do mesmo, chamado de modelo geocêntrico. E neste modelo geocêntrico, nós vamos entender que essa teoria explica que a Terra seria o centro, enquanto neste caso as estrelas elas estariam em outras esferas, ou seja, a Terra central. E este modelo ele foi proposto aí por Aristóteles. E este modelo prevaleceu até os estudos de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Isso aí entre os séculos XVI e século XVII. Para Eudóxio e Aristóteles, então ambos que seriam ali os defensores do sistema geocêntrico, na visão deles acreditava-se que nós tínhamos aí o universo sendo constituído por esferas chamadas de esferas terrestres, e tínhamos também as esferas chamadas de celestes. O homem, portanto, estaria na esfera terrestre. E quem que estava na esfera celeste? Então nós teríamos aí as estrelas.
Pô, e os planetas? Bem, os planetas, eles eram chamados de corpos errantes, e eles alternariam aí as posições entre essas duas esferas. Os anos se passaram e aí veio um outro sistema chamado de sistema híbrido. Esse sistema híbrido ele foi proposto por Heráclides, ok? E neste modelo híbrido, o que ele explicava? Ele dizia então que a Terra ela gira diariamente sobre o seu próprio eixo. Vênus e Mercúrio orbitam o Sol e aí veio a explicação do dia e a noite, sendo então uma rotação dessas esferas. E aí, pessoal, lá por volta do século V, a visão da ciência ela começa a declinar. Então aquela ideia de terra esférica, ela passa a ser esquecida. E aí aparecem novas teorias dizendo que a Terra seria plana e abismada por uma imensidade de água, que vai relacionar-se com algo bem parecido com a ideia dos babilônios. Galerinha, entre o ano de 1225 a 1274 surgiu um cara, certo? Com o nome de Tomás de Aquino. E aí o que ele faz? Nós temos aí nesse período chamado de Idade Média, ele consegue fazer uma conciliação aí entre as ideias de Aristóteles e o cristianismo. Então, a Terra volta a ser esfera mais uma vez, certo? E a Terra voltando a ser esférica, ela ocupa agora o seu trono no centro do universo. E o que circundava essa Terra? Esferas. E essas esferas conectavam Deus ao exterior. Os anos passaram e chegamos lá por volta do século XVI. Aliás, no século XVI. Então, entre os anos de 1473 até o ano de 1543, surgiu mais um cara importante aí, ó. Nicolau Copérnico. E ó, para Nicolau, a Terra não era o centro do universo. Ele criou um modelo chamado de modelo heliocêntrico. E neste modelo, nós tínhamos então o Sol como um corpo central, ok? E aí, à volta desse Sol, nós teríamos aí os planetas. E esses planetas, eles estariam em esferas chamadas de esferas concêntricas. E hoje nós chamamos de órbitas elípticas. Bem, pessoal, mas aí começam a surgir aí alguns nomes importantes, né? Por exemplo, lá entre o ano de 1543 e o ano de 1595, Thomas Dix, certo? Ele era aí uma das pessoas que acreditava aí no modelo de Copérnico, bem como Giordano. Giordano, então, ele aparece aí um pouco mais além, né, no ano de 1548, né, 5 anos depois, até 1600. E ele acreditava fielmente aí neste modelo aí da Terra heliocêntrica. Então ele não acreditava nas teorias de Copérnico e nem de... Aliás, ele não acreditava nas teorias de Ptolomeu e também não acreditava aí nas teorias de Aristóteles. Depois surgem outros nomes, né, como por exemplo Tycho Brahe, que lá pelo ano de 1577 ele fez a observação de um cometa. E quando ele observou esse cometa, ele concluiu que realmente ele estaria muito distante da Lua. Mas um nome importante eu quero que vocês guardem aqui, pessoal. Isso aí foi no ano de 1571 a 1630. Kepler, certo? Então Kepler, na verdade, ele confiava fielmente no modelo de Copérnico. E o que ele tentou? Ele tentou, mas lógico que sem sucesso, construir um modelo para explicar aí o universo baseado nas escalas musicais. Mas como ele não conseguiu aí desenvolver esse modelo, ele aceitou então o convite de Tycho Brahe para trabalhar em seu laboratório. E lá nesse laboratório eles conseguiram avançar muito aí no campo científico. Bem, pessoal, Tycho Brahe, ou Tycho Brahe, como vocês acharem melhor aí a pronúncia, certo? Escreve-se assim. Estão lendo aqui? Beleza, então. Então, pessoal, o que ele fez? Ele fez aí um catálogo científico, porque ele fez observações durante 20 anos. E este catálogo ele foi importante aí para observar os planetas. Mas seu aluno, Kepler, ele conseguiu estabelecer 3 regras que regem o movimento planetário, as chamadas órbitas de Kepler. Vamos lá, pessoal. Primeira lei. Os planetas descrevem órbitas elípticas, correto? Em torno do Sol, que, neste caso, ocupa um dos focos da elipse. Segunda lei dizia o quê? Dizia que o segmento que une o Sol a um planeta, o que acontece com esse segmento? Descreve áreas iguais em intervalos de tempo que, na verdade, também
são iguais. E na terceira lei, chamada de lei dos períodos, o que dizia então Kepler? Dizia que o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol seria igual a uma constante, e essa constante seria igual em todos os planetas. Então nós temos aí primeira, segunda e terceira lei de Kepler, ou seja, primeira lei, lei das órbitas, segunda lei, lei das áreas e terceira lei, a lei dos períodos, ok? Mas aí, galera, os anos se passaram e chegamos aí até o ano de 1546 até 1642, e nesse período surge um cara de nome Galileu Galilei. Muito importante aí, pessoal, a sua contribuição para o entendimento do universo. Por quê? Além dos seus trabalhos na cinemática, na dinâmica, na ótica, Galileu, o que ele faz? Galileu é considerado, então, o construtor do primeiro telescópio. E em suas observações, o que conseguiu comprovar? Comprovou então, galera, que a Via Láctea ela é constituída por centenas de estrelas. Meados aí do século XVII, a ideia de Copérnico então ela já estava, digamos que, bem evoluída, né? Então, o modelo heliocêntrico ele já era aceito e sabia-se que a Via Láctea ela era composta por inúmeras estrelas. E aí surge mais outro nome, um cara chamado Isaac Newton. Isso aí entre quais anos? Entre o ano de 1642 e o ano de 1727. Então, Isaac Newton ele pegou todas as outras ideias e conseguiu formular de uma forma matemática uma só teoria, baseado, lógico, no seu cálculo infinitesimal. E os anos se passaram, e aí no ano de 1738 surge mais um nome chamado de William Herschel. E este William, então, o que ele construiu? Construiu aí um enorme telescópio, e como esse enorme telescópio podia fazer observações mais precisas, ele conseguiu catalogar 2.500 nebulosas e descobriu ainda o planeta Urano. E aí, galera, os cientistas já acreditavam que com as ideias da mecânica newtoniana já não tinha mais nada para nós observarmos na física. Então, o que tinha que ser descoberto já havia sido descoberto. E o que aconteceria? Apenas aprimorariam-se os modelos já identificados. Estavam enganados, porque daí surge mais um outro nome, um nome chamado de Albert Einstein. Isso entre quais anos? De 1879 a 1955. Então ele faz parte aí da cosmologia moderna, certo? E é a partir deste ponto, é a partir da cosmologia moderna que eu vou, então, pessoal, parar essa aula de hoje para que nós possamos, numa próxima, dar sequência o conteúdo inicial e responder a pergunta que hoje nós temos, aquela pergunta que dizia: de onde surgimos? De onde surgiu o universo? Então hoje, pessoal, nós vamos dar sequência para a próxima aula, partindo aqui da cosmologia moderna e, evidentemente, partindo das ideias de Albert Einstein. Então eu aguardo vocês, galera, até a nossa próxima aula.